Ei, gente! Seja bem-vindo ao meu canal. Esse é o nosso quarto episódio da série Símbolos Ocultos nos 10 Mandamentos. E nesse quarto episódio, eu queria te falar do número 2. Nós já falamos do número 1 no episódio anterior, e nos 2 episódios anteriores a gente basicamente estava ajudando você a desmontar a resistência que normalmente se tem a encarar os números na cultura grega e na mentalidade evangélica em geral. Então, as simbologias são bíblicas, a gente já trabalhou isso nos 2 primeiros episódios, e no episódio número 3, que foi na semana passada, a gente já trabalhou o número 1. Agora vamos trabalhar o número 2, no segundo mandamento. Mas antes disso, vamos orar, porque orar é preciso. Senhor, Deus de Abraão, no nome de Jesus eu clamo por intervenção divina. Que o Senhor nos visite desse lado da tela, do outro lado da tela, que esse ambiente virtual criado por esses 2 ambientes seja protegido pelo poder do sangue do Cordeiro. Que o sangue de Jesus cancele todo direito e toda reivindicação das trevas contra nós. Eu clamo ao Senhor para que a sua intervenção traga revelação e que a verdade traga cura, libertação, traga crescimento, avanço, prosperidade, que a verdade empurre teus filhos para o centro da sua vontade, em nome de Jesus. Amém. O número 2 na cultura judaica é o número da multiplicação. Eu gosto de citar, quando eu falo do número 2, aquele texto de Gênesis, capítulo 17, versículo 2, e o texto diz assim, eu estou lendo versão NVI: estabelecerei a minha aliança entre mim e você. Mim, 1, você, 2. Estabelecerei a aliança entre nós dois e você, e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. O número 2 aparece nesse texto falando de 2 sementes que, quando se juntam em aliança, essas 2 sementes vão gerar multiplicação. E é essa ideia por trás do número 2. No alfabeto hebraico, o número 2 antigamente era representado pela letra Beit, que faz referência à casa. A letra em si, Beit, fala de uma casa, a cobertura, para que haja multiplicação da família debaixo de um ambiente protegido. Então, o número 2 fala dessa multiplicação que acontece protegido por uma aliança. E Deus está dizendo assim, vou estabelecer a minha aliança, no Gênesis 17, 2, entre mim e você. Vou estabelecer a minha aliança entre essas 2 sementes, minha semente, sua semente. E você será grandiosamente ou muitíssimo multiplicado em sua descendência. Por quê? Porque 2 sementes se juntaram debaixo de uma aliança e isso vai gerar multiplicação. O número 2, ele fala disso. Ele fala da multiplicação que acontece a partir de uma aliança entre 2 sementes. E o número 2 é o mínimo para multiplicação na matemática. Antes do número 2, você tem o número 1 e o número 0. 1 vezes qualquer número é igual a ele mesmo. E 0 vezes qualquer número é igual a 0. Então, não tem multiplicação de fato antes do 2. E o número 2 é o número da multiplicação na perspectiva bíblica. Então, toda vez que você olhar o número 2 na Bíblia apresentado como símbolo, ele está falando de algo vai ser multiplicado. E multiplicado debaixo de uma aliança. Aí, quando você olha para os 10 mandamentos, vendo essa simbologia no número 2, olha que descoberta fantástica.
O mandamento número 2, que está entre os 10, aparece no versículo 4 e 5 na verdade, 4, 5 e 6 do capítulo 20 de Êxodo. Deixa eu ler para você e eu tô lendo versão ARA, tá bom? Então, 4, 5 e 6, versão ARA, para a gente ver o que está dito no segundo mandamento. Olha isso. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso. Olha que parte interessante. Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam meus mandamentos. Então, o número 2 é o número que multiplica o resultado da aliança. Então, normalmente quando eu falo da simbologia do número 2, eu chamo o número 2 de o número da multiplicação. Porque debaixo da aliança do número 2 haverá uma multiplicação profunda, constante, implicando que as próximas gerações estarão debaixo dessa mesma bênção da aliança. E aí o que o segundo mandamento diz? Não fazer imagem de escultura nem semelhança alguma. Ele está falando da fabricação de deuses, de pingentes de divindade e de estátuas de divindade e de colossos de divindade. E a ideia por trás de não fazer é que quando você faz, você se aliançou com aquela divindade. Mas é mais do que isso. No versículo 5, além de não fazer, ele fala para não adorar. E a palavra adorar aqui, gente, é uma ação, tão ação quanto o fazer. Fazer um pingente, fazer uma estátua, fazer um colosso, que é uma estátua grandaça, é uma ação. Ah, mas a minha intenção não era boa. Fez. Tá feito. Vai ser reivindicado como aliança. A palavra adorar é a mesma coisa. Adorar aqui, na cultura evangélica do século XXI, quando você fala de adorar, você está falando de uma subjetividade complexa. Fulano está em adoração. Tem uma subjetividade muito complexa, mas para isso não tem subjetividade nenhuma. Adorar é baixar a cabeça. Talvez você já tenha visto em imagens do Muro das Lamentações, ou tenha tido o privilégio de estar lá, ou em outros cultos judaicos, eles costumam fazer esse gesto. Esse gesto é o gesto da adoração. Adorar, no hebraico, significa simplesmente curvar. E essa ação é um símbolo ritual para eles, que significa aceitar que um Deus é Deus sobre você. Isso se tornou bem mais sério depois da Babilônia. Na história de Israel, tem uma diferença cultural, a diferença no culto muito forte antes e depois da Babilônia. Porque todos os judeus entenderam que ter ido como cativo para a Babilônia, que foi quase genocídio. Muitos judeus morreram na invasão da Babilônia de Israel. E todos os judeus entendiam que a razão para eles terem ido para a Babilônia foi porque eles adoraram outros deuses. E, portanto, tiraram Deus do jogo, a gente falou disso no número 1, e o Deus parou de protegê-los. E aí eles foram vencidos. E o pós-Babilônia tornou muito mais sério a questão da adoração. Você nota nas literaturas judaicas pré-cativeiro, pré-Babilônia, e você nota que eles se davam ao luxo de brincar com o ato de se curvar.
Por exemplo, você nota na literatura Jacó se curvando diante de Esaú quando ele volta para Palestina e se encontra com Esaú, ele se curva diante de Esaú. Você nota Abraão se curvando diante de reis. Era normal, porque eles conseguiam separar. Curvar diante de um Deus é uma coisa, curvar diante de um homem é outra coisa. Mas no pós-babilônica, eles ficaram com tanto medo desse negócio de adorar outra coisa que não seja Yahvé, que, por exemplo, você encontra Mordecai se recusando a fazer a reverência normal que se fazia a Hamã no livro de Esther. Você nota Sadraque, Mesaque e Abednego, ou Ananias, Misael e Azarias no livro de Daniel, com dificuldade de fazer qualquer tipo de curvinha. Não vou curvar não. Não, mas você não está adorando, esse não é seu Deus. Sei lá, vai que é adorar. Então, essa prática do curvar é que era a adoração estabelecida ali. Não se curva diante de outro Deus. Mas eu posso me curvar diante de uma pessoa para dizer para ela que ela é importante para mim? Pode, mas cuidado. Depois da Babilônia, nem curvar diante de ninguém. Aquela reverência extrema oriental dos japoneses, chineses, coreanos, aquilo lá cortou geral, não pode mais, porque estaria adorando outro Deus. Mas o ponto onde eu quero chegar com isso, que eu quero mostrar para você, é que o não fazer imagem é uma ação física, objetiva, não tem subjetividade aqui. Não adorar é não se curvar diante de uma divindade. Podia se curvar diante de algo que não fosse uma divindade, que não fosse um reconhecer como divindade, mas era a ação que era o problema. E não lhes darás culto. Culto são atos que estabelecem uma divindade. Por exemplo, levar o sacrifício diante de um Deus é culto. Cantar uma canção para um Deus. A gente não entende a força da música nos cultos. A música não nasceu para agradar os ouvidos humanos. A música nasceu para agradar os ouvidos das divindades. Naqueles tempos, só se cantava para um Deus. Não se cantava para uma pessoa, se cantava para um Deus. E a música era parte do culto. Agora é que a gente pensa que levaram a música para a igreja só para a igreja ficar mais agradável e as pessoas irem para a igreja. Não, é o contrário disso. Pegaram a música que era da igreja e levaram para o show lá na rua. Inclusive, minha opinião particular, que não vem ao caso discutir aqui, é que o show é que virou culto. E não o culto que virou show. Lá no show, eles estão cultuando alguém. Não sei quem, cabe a você descobrir. Mas estão cultuando. Mas o ponto onde quero chegar é que tem uma ação objetiva para quebrar o segundo mandamento, que é colocar um Deus sobre mim que não seja Yahvé. E aí, aqui, depois que ficou claro o que você vai fazer para estabelecer a aliança entre você e um Deus, no final do versículo 5, ele explica por quê. Aí o número 2 começa a fazer sentido aqui. Por que colocou o mandamento número 2 no número 2? Colocou o mandamento número 2 no número 2 porque o número 2 é o número da aliança que produz multiplicação. Aí ele diz aqui no final do versículo número 2, por que você não vai nem fazer ídolos, nem adorar ao ídolos, nem fazer qualquer coisa que seja uma prestação de culto? Vou te falar de uma coisa que é comum no sincretismo religioso do Brasil, que vi nos botecos da vida por aí afora. Na minha infância, eu costumava ir para o boteco com meu pai, e eu percebi que algumas pessoas, antes de beber a cachaça, a cerveja, qualquer coisa assim, ele pegava um pouquinho e me despejava assim, e falava assim, é para o santo. Esse pouco da bebida derramada para o santo, nos rituais, se chama ritual de libação. Por exemplo, os sacerdotes derramavam 1 litro de vinho sobre o holocausto, que era chamado de libação. Derramar um pouquinho. Então, esse indivíduo que derramou um pouquinho para o santo, aquele ato é culto. Ele está prestando culto,
fazendo todas as ações de culto. Quando Deus diz para você não fazer imagem nem escultura, para você não adorar, não se curvar e para você não prestar culto aqui tem a ver com ações pequenas ou grandes que fazem parte de um determinado culto para alguém, para algum determinado Deus. Ah, mas eu fazia aquilo normalmente, quando estiver diante daquele Deus, não faz isso porque para ele vai ser culto e o culto vai estar estabelecendo uma aliança. Então, culto, fazer, adorar, estabelece uma aliança com a divindade. Aí é que vem o pulo do gato. Porque qual é o pulo do gato? É que a aliança estabelece multiplicação, que vai gerar uma reivindicação nos filhos. Aí o texto diz assim, ó, por quê? Porque eu sou um Deus zeloso que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Quando alguém faz uma aliança com a divindade, essa divindade vai reivindicar o poder da multiplicação e vai dizer, nossa aliança tem direito nos seus filhos, nos seus netos, nos seus bisnetos até a quarta geração. Por que quarta? Lembra do número 4? Que já falei, eu vou aprofundar o número 4 mais sem ser o próximo episódio no outro. Mas lembra que o número 4 indica posse? Quarta geração. Eu tenho direito até a quarta geração, até o número 4. Então, número 2 é o número da multiplicação debaixo de uma aliança. E aí Deus está falando assim, não faz aliança, não. Não se envolve com os principados e potestades, com os deuses deste século, não se envolve com eles não, porque você não será o único a ser prejudicado. Eles não só se multiplicam na sua vida porque você fez uma aliança, mas eles também se multiplicam na sua descendência, até a terceira e quarta geração. Então, a simbologia do número 2 aparece aqui no segundo mandamento. Então, não foi por acaso que Moisés colocou o segundo mandamento no segundo mandamento. Ele colocou o segundo mandamento no segundo mandamento, porque o segundo mandamento é o número 2 é o número da aliança que produz multiplicação. Aqui eu queria te contar que o número 2 indica que existe uma aliança entre você e Deus. Que quando você escolheu Jesus como seu Salvador, você estabeleceu uma aliança que coloca Deus na sua vida e que coloca você na vida de Deus. E, portanto, Deus ganha o poder de se multiplicar em tudo que é seu. Se multiplicar nas suas finanças, na sua saúde, se multiplicar nos seus relacionamentos, se multiplicar nos seus filhos, se multiplicar na sua família, nos seus bens, se multiplicar na sua empresa. Por causa da aliança, tudo que é seu passa a ser da conta de Deus. E a cultura evangélica e a cultura ocidental em geral não entende muito nem de aliança e nem da aliança que existe entre nós e a nossa divindade. A gente não entende isso. Porque o que a gente tem de mais perto de aliança é aquele contrato de papel que você assina no cartório e que você vai ler depois que você terminou de assinar o contrato só para encontrar quais são as brechas, as cláusulas para levar vantagem sobre o outro. Na cultura judaica, alianças são coisas muito bem amarradas espiritualmente. E quem quebra aliança vai pagar uma conta muito alta por ter quebrado a aliança. Mas a gente não entende muito de aliança. E a gente especialmente não entende a aliança com a divindade. Então, deixa eu ajudar você a entender uma coisa. A aliança de Israel com Deus de Abraão é a mesma aliança que a igreja do Novo Testamento tem com esse Deus de Abraão. No Velho Testamento e nos tempos antigos, a ideia era quem nascia no Egito pertencia aos deuses do Egito, Amun-Ra e Companhia Limitada. Quem nascia na Grécia pertencia aos deuses da Grécia, que no caso quase sempre foi Zeus e Companhia Limitada. Antes de Zeus houve outros deuses dentro da cultura grega. Mas o fato vamos pensar em Zeus que todo mundo conhece? Então, quem nasce na Grécia pertence a Zeus e todos os deuses de lá. E quem nascia na descendência de Abraão? Porque nasceu na descendência de Abraão, ele pertence ao Deus de Israel.
ligado a essa ideia da aliança. Você é aliançado com esse Deus. O que acontece no Novo Testamento? No Novo Testamento acontece o seguinte: ou você nasceu em Israel e pertence ao Deus de Israel, ou você nasceu entre os pagãos e pertence aos deuses pagãos, ou, número 3, no Novo Testamento, você aceita Jesus, o Messias, como seu Senhor e Salvador, e aí Paulo diz aos Colossenses, capítulo 2, que você é transportado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. A ideia por trás de você ser transportado do império das trevas é que, vamos dizer, por exemplo, que você nasceu na Grécia, nasceu lá, pertence a Zeus. Aí você, pertencendo a Zeus, levanta a sua mão em sinal de aliança, sinal de juramento, levanta a mão e você declara: eu aceito a Jesus, o Messias, como meu Senhor e meu Salvador. A partir daí, você fez uma aliança com o Deus de Israel através do sacrifício de Jesus. E a partir disso, você não pertence mais a Zeus. Agora você pertence a Jesus. Agora você pertence a Yahvé, o Deus de Abraão. E esse pertencimento é através de aliança. É representado no número 2. Você e Yeshua. Você e Jesus faz uma aliança. Agora, você é propriedade de Deus por causa dessa aliança. Tudo que você tem, tudo que você significa, está debaixo dessa aliança. Quando o segundo mandamento diz para você não fazer isso com as trevas, ele está dizendo: se você fizer, não é só você que pertence às trevas. Você e tudo que você tem pertence às trevas. Por isso ele ganha direito de te visitar até a 3ª e 4ª geração. Eu fecho te dizendo que sua aliança com Deus através de Jesus é muito mais séria do que você imagina, abrange muito mais coisas do que você imagina. Você fez uma aliança com Deus de Abraão e por isso toda a sua vida está protegida, está abençoada, você é dele. E eu sei que às vezes a religião e o moralismo construído na nossa sociedade faz a gente pensar que a nossa aliança com Deus depende da nossa capacidade de produzir os comportamentos necessários. Mas não é assim que funciona. Na verdade, você é de Deus. Ponto. Precisa dos comportamentos? Precisa. Vou falar disso a partir do mandamento número 5. Você precisa de mudar seu comportamento, melhorar seu comportamento? Sim, precisa. Mas não para trazer Deus para a sua vida. Você já trouxe quando você fez uma aliança com Ele. Você precisa cuidar do seu comportamento, porque se você quebra princípio, o princípio quebra você. E quando você quebra o princípio e o princípio quebra você, Deus, de fato, tem nada a ver com isso. Porque foi Deus que criou a lei da gravidade, mas não é Deus que desce para quebrar suas pernas quando você pula do 4º andar. A lei da gravidade quebra suas pernas sozinho, não precisa de Deus para isso. Você quebrou a lei te quebra. É assim com todas as leis. Mas a gente vai aprofundar isso a partir do 5º mandamento, porque a partir dali a gente vai trabalhar os princípios. Você lida com os princípios te abençoam. Você quebra os princípios te quebram. Então, o 2º mandamento é um mandamento que estabelece o princípio da aliança. Se você tem aliança com Deus, Deus te abençoa. Se você tem aliança com as trevas te amaldiçoam até a 3ª e 4ª geração. É importante você entender isso, porque a nossa cultura está tentando nos convencer de que Deus só vai operar na sua vida quando seu comportamento estiver correto. E às vezes, seu comportamento está incorreto, e é justamente por isso que você precisa da sua aliança. Você precisa do seu relacionamento com Deus para receber socorro. E é nessa hora que você precisa do socorro de Deus, é que você vai reivindicar a aliança, que você vai lembrar a Deus: Deus, lembra-te que eu aceitei a Jesus como meu Senhor. Lembra-te que eu tenho uma aliança contigo. Lembra-te que o Senhor tem direito de interferir na minha vida. E aí você vai clamar por ajuda e Deus vai trazer ajuda. Eu finalizo orando. Senhor, eu oro pelo teu filho que está ali do outro lado da tela, pela tua filha que está ali do outro lado da tela. E eu oro
para que haja intervenção sobrenatural, para que a revelação da aliança produza no coração dele, dela, a fé para tomar postura e se apossar da bênção que o Senhor tem para a vida deles, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você e até semana que vem, no próximo episódio, que será episódio número 5. Produção confirmou, episódio número 5 na próxima semana. Deus te abençoe.